devido ao que está acontecendo hoje, poderia haver algumas soluções? Olha, a solução que teria para que nós tenhamos uma fronteira mais, vamos dizer assim, forte, né, seria o aumento de efetivo, agentes da Polícia Federal, analistas tributários da Receita Federal, policiais rodoviários federais. Também questão de infraestrutura, porque a fronteira seca são 17 mil quilômetros, aqui nós temos uma estrutura boa, falta pessoal. Mas, por exemplo, em outras localidades existem pontos de fronteira que a estrutura é péssima. O servidor trabalha de uma forma, vamos dizer assim, sem nenhuma segurança, sem nada. Então, em alguns casos, além de ter que ter mais servidores, teria que ter uma estrutura melhor. Se exige mais estrutura. Isso, teria que ter mais estrutura. E ainda tem outro problema, que é a questão de se manter a pessoa, o servidor, em determinados locais de fronteira. Que aí é por isso que nós estamos também lutando, além de toda essa mobilização servir para alertar a sociedade em relação à importância de ter uma fronteira bem guarnecida, bem protegida, que aí a gente entra na questão de tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, pirataria. A gente também tem que pensar em outras situações, que aí o servidor tem que ter uma estrutura boa, né, para se trabalhar, e tem que ter algo, uma política que mantenha ele nesse local. Por exemplo, eu posso citar para você em Tabatinga, que é considerado um local, nós, apesar de ser concursado, ter o concurso, a pessoa passa no concurso, mas quando ela sabe que vai para Tabatinga, que é a fronteira Brasil-Colômbia, o que acontece? Como ele sabe que a estrutura não é boa, ele praticamente vai ficar sozinho lá e até desiste, ele nem assume o cargo dele, ele vai fazer outro concurso. Isso ocorre em outras inúmeras fronteiras, principalmente da região norte. A região mais vigiada em nível de fronteiras do Brasil seria aqui na fronteira, né, com o Paraguai e o Brasil. Sempre há mais algumas situações estratégicas para combate de narcotráfico, etc. Aí a gente teria a questão do narcotráfico, a gente poderia falar com o RINC, que é da Polícia Federal, né, que a Receita entra mais no controle de pessoas, mercadorias e veículos, né, para questão de comércio exterior. Aí no caso ele falaria melhor para a gente como é que seria esse, vamos dizer assim, esse tipo de controle com relação ao narcotráfico. Muito obrigado. Essas operações de narcotráfico, elas são pontuais, né? A gente entende que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária, especialmente nós, né, teríamos que ter uma estrutura permanente para esse tipo de atividade. E eu repito que eu tenho dito, o trabalho, isso que aparece aqui, os colegas ostensivamente fazendo trabalho preventivo, isso é importantíssimo, né? Mas existe por trás disso um trabalho de inteligência policial. E essa atividade é uma atividade que ocupa muita gente, é uma atividade cara, né? E extremamente cansativa, porque ela roda 24 horas, né? E isso não ocorre, né? Tráfico de droga e grandes contrabandos, tu não combate aqui fazendo trabalho ofensivo, tu combate com inteligência. E esse trabalho de inteligência, eles são eventuais, quando a gente entende que deveria ser permanente. Mas há um apoio assim sério através do governo paraguaio nessa questão? Do governo do Paraguai? Eu acredito que não, né? Eu acho que existem esses acordos entre os altos escalões, né? Mas a atividade do dia a dia, não. Por falta da tecnologia também? Exatamente, porque aquela coisa, ó, geralmente o país controla muito o que entra no seu país, não o que sai, né? Nós devíamos controlar sim o que sai, porque aqui do Brasil sai ouro, pedras preciosas, diamante, uma série de coisas, né? Mas aqui no Paraguai, por exemplo, eles não fiscalizam a saída de lá para cá, né? Então, essa guerra é nossa, né? Se eles ajudarem, ótimo, se os países vizinhos colaborarem, perfeito, mas essa guerra é nossa, é do governo brasileiro. Porque como o país tem mais de 10 fronteiras, ele teria mais responsabilidade, principalmente aqui no Paraguai. Como o país não está conseguindo, o governo paraguaio, ter uma responsabilidade diante do que acontece no Brasil, a fronteira, o Brasil ele tomaria mais medidas de segurança? Eu vou repetir o que o meu companheiro da Polícia Rodoviária acabou de dizer numa entrevista aqui, ó. O Brasil é o país mais rico aqui na América do Sul. Então o poder econômico está aqui. Então é por aqui que se comercializam as coisas, seja droga, seja contrabando, né? Então, eu repito, é um problema do governo brasileiro, né? E repetiu o que ele disse também, a segurança lá no Rio de Janeiro, o combate ao crime lá no Rio de Janeiro começa aqui, né? Começa aqui na fronteira, que é por aqui que entra a arma, é por aqui que entra a droga, que vai inflamar o comércio lá no Rio de Janeiro.
Muito obrigado. Vamos continuar aqui então. Eu queria apenas registrar a seguinte situação, né? O que é que pensa a Polícia Rodoviária Federal, o que é que pensa os agentes, os analistas tributários, né? Certo. A gente aqui não pretende fazer uma política de segregação, né? Pelo contrário, eu acho que a gente, para ter uma boa convivência com os países vizinhos, a gente deseja e almeja o crescimento desses países. E eu acho que o governo brasileiro, por ser na América Latina o país mais rico, devia discutir uma política, né? Eu até tenho o Mercosul, né? Mas se discutir uma política para tirar, muitas vezes, esses países desse comércio, às vezes informal, né? Eu acho que o Paraguai, ele também perde muito, e outros países de fronteira, quando ele não arrecada, né? E a gente também se preocupa com os paraguaios, porque eles hoje, de repente, exercem uma atividade que muitas vezes é uma atividade que não tem um registro formal, e quando essas pessoas pensarem na sua aposentadoria, não vão ter como viver, né? Aí a gente também, esse registro que eu quero fazer, que a gente não aqui está querendo segregar os paraguaios, dizer que nós somos solidários à economia paraguaia, a gente quer que a América Latina cresça, seja uma América forte, né? E isso é a nossa pretensão. E para isso a gente tem que trazer todo mundo à formalidade, né? Um comércio formal, onde as pessoas paguem seus impostos. Eu acho que todo mundo pagando seus impostos, nós vamos ter mercadorias a um preço justo, né? E também vamos ter um governo, os países fronteiriços, forte também. Isso é a nossa pretensão. Mas a organização policial, o comportamento, o policiamento como federal, o civil do Paraguai, está tendo um sistema precário. Isso também devido à corrupção, você concorda com isso? Concordo. Eu acho que onde transcorre muita riqueza, naturalmente tem a corrupção. Eu acho que tem que se combater a corrupção. Uma coisa que eu, como brasileiro, muito me preocupo com os países vizinhos é que, por exemplo, o crime organizado no Rio de Janeiro, como falou aqui o colega Vink, está se instalando as UPPs, as unidades pacificadoras lá no Rio, né, em decorrência dos grandes eventos que vai vir aqui para o Brasil, a Copa do Mundo e a Olimpíada, e vai ter a Rio +20 agora em junho. E esses criminosos estão se deslocando para os países vizinhos, né? Aproveitando a infraestrutura frágil que esses países têm, e isso também nos preocupa. Eu acho que para a gente ter uma convivência boa aqui na América Latina, a gente não tem que pensar só no Brasil, a gente também tem que se preocupar com os nossos vizinhos, né? Nossos irmãos, né? E dizer que isso aí cabe à diplomacia brasileira procurar e haver um entendimento e buscar um crescimento da região. A última pergunta, em questão da FIFA, há uma exigência da própria FIFA nos países vizinhos, fronteiriços, que o Brasil deve tomar medidas muito mais tensas ou mais fortes a respeito desses países que tomaram uma questão de segurança? Olha, se tem, eu desconheço. Eu acredito que os países têm sua autonomia. Como país em conflito, Colômbia... Os países, eles têm a sua autonomia. O Paraguai, a Bolívia, eles têm autonomia, né? São estados autônomos, né? O Brasil pode até procurar fazer um entendimento com esses países, né? Para se melhorar a segurança, né? Mas pelo menos assim, a gente não chega, o governo federal pelo menos não nos passou isso pra gente. Isso não é do nosso conhecimento. Obrigado.